como é que Deus conseguiu fazer de um pecador um santo dessa grandeza? Bom, primeiro vamos recordar para aqueles que não conhecem a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho é filho de uma santa, Santa Mônica. Só que acontece que Santa Mônica não nasceu santa, né? Ou seja, quando Agostinho era pequenino, ela teve medo de batizá-lo. Por quê? Porque se uma pessoa cometesse um pecado muito grande naquela época, as penitências que a igreja impunha eram tantas que as pessoas tinham medo de se batizar, ou seja, deixavam para receber o batismo com, desculpa a expressão, com o pé na cova, já para morrer. Porque para receber o perdão através do batismo não precisava de grandes penitências. Agora, para você se confessar, não é como hoje, a gente vem aqui, se confessa, tchau, um Pai Nosso, Ave Maria e vai embora. Na época de Santo Agostinho, para você se confessar, você tinha que fazer anos de penitência. Então Santa Mônica pensando assim, puxa vida, meu filho, e se ele pecar? Então ela inscreveu ele entre os catecúmenos, ou seja, os catequizandos, aqueles que seriam preparados para o batismo, mas não batizou. Enfim, foi, de certa forma, um erro de Santa Mônica, mas Agostinho cresceu recebendo a doutrina cristã da sua mãe, porém não foi suficiente, porque Agostinho era muito talentoso. E um dia, ouvindo um orador, Agostinho ficou entusiasmado e quis seguir os ensinamentos da oratória. E assim ele foi sendo levado, né? Poderíamos dizer, foi levado pela mídia do seu tempo, né? Ou seja, pela oratória. E ele então passou para falsas doutrinas, uma seita chamada maniqueísmo. Depois ele saiu do maniqueísmo, foi atrás de uma filosofia que já era um bom passo, né, de busca da verdade, e finalmente em Milão, um belo dia, Santo Agostinho se converteu. Nós vamos falar desse processo de conversão. O que é que Deus fez no coração desse homem para ele se converter? Porque Santo Agostinho, ele não é somente, não, eu estou falando que ele foi um grande pecador, mas tudo bem, sim, mas Santo Agostinho vivia as paixões carnais. A questão do sexo para Santo Agostinho era um problema muito sério, a castidade era uma coisa que ele não dava conta. Tanto que Santo Agostinho teve um filho fora do matrimônio, não é? Chamado Adeodato, e como ele, pelas regras sociais da época, não podia se casar com a mãe do Adeodato, aconteceu então que ele se afastou dela para supostamente, né, não ficar com aquele concubinato, com um amante. Só que acontece o seguinte, e aí ele foi, e aí que caiu mesmo, porque não dava conta da castidade. Não dava conta de ficar sem sexo de jeito nenhum. E ele foi então sendo trazido por Deus através das pregações de Santo Ambrósio, né? É interessante aqui duas realidades que afetaram na conversão de Santo Agostinho: as orações de Santa Mônica e as pregações de Santo Ambrósio. Ele se converteu, em primeiro lugar, intelectualmente, porque ele primeiro estava buscando a verdade. Então ele saiu da retórica e começou a procurar a verdade nos maniqueus, não estava naquela seita e procurando a filosofia, ainda estava incompleta aquela verdade e encontrou a verdade na pregação de Santo Ambrósio. Então, ele descreve isso, e se você for notar, isso acontece em todas as pessoas. Existe primeiro o encontro da verdade. Em Santo Agostinho, a gente nota isso clamorosamente porque foi uma busca lenta. Mas nas pessoas, às vezes,
a pessoa encontra a verdade que ela nem estava procurando. Santo Agostinho buscou longamente. Então ele diz aqui o seguinte: quando ele se converteu, quando ele estava para se converter, estava aquela luta interior, querendo mudar de vida, ele diz: eu já não tinha aquela desculpa pela qual ordinariamente me parecia que, se ainda não desprezava o mundo para vos servir, era porque tinha uma luz incerta da verdade. Então, qual era a desculpa que ele tinha para não se converter, inicialmente? Não, eu ainda estou fazendo as coisas, não larguei ainda o pecado, porque a verdade ainda não está clara para mim. Eu ainda estou buscando a verdade, ainda tem uma luz incerta da verdade. Não. A essa altura do campeonato, Santo Agostinho ainda estava na sem-vergonhice, ainda estava no pecado, não queria largar os vícios de castidade de falta de castidade que ele tinha, mas ele já sabia o que era o certo. Já não tinha essa desculpa, pois a luz também já era certa para mim. Ele tinha visto a verdade. Foi buscando, foi buscando, foi buscando, até que o emprego dele, né, o levou a Milão. E ele foi lá trabalhar em Milão. Ele trabalhava para o imperador, mas ele ouviu falar que tinha um bispo naquela cidade, e que o cara era muito bom na retórica. Então Agostinho disse: vamos ver. Agostinho começou a ouvir Ambrósio. No início começou a ouvir para ver a arte dele falar. Depois começou a prestar atenção nas verdades que ele estava ensinando. E aquilo começou a brilhar dentro dele. E ele ouvindo aquelas pregações, né? Assim, como muitos dos nossos alunos vai ouvindo um vídeo, aí ouve outro, aí vê uma pregação, aí vê não sei o que, etc e tal, de várias pessoas, não somente minha. A pessoa, nossa, a verdade vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que a pessoa começa a enxergar a verdade e ver a verdade. Só que a inteligência foi iluminada, mas a vontade ainda é fraca. E é isso que Agostinho descreve aqui, olha só. A vontade nova que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar gratuitamente e de querer gozar de vós, ó meu Deus, único contentamento seguro, ainda não se achava apta para superar a outra vontade. Ou seja, ele vê que ele tinha duas vontades dentro dele. A luz já tinha brilhado, mas a vontade estava fraca ainda. E ele via uma guerra dentro dele. Vou, não vou. Quero, não quero. Ou seja, ele sentia dentro dele um convite para mudar de vida. Larga o pecado. Deixa o sexo desregrado. Para com isso. Ele diz. A outra vontade, a vontade de pecado, era fortificada pela concupiscência. Ou seja, porque o problema aqui é o hábito. Ele estava viciado. E ele diz, e assim, as duas vontades, uma concupiscente, ou seja, a vontade do pecado, e outra dominada, ou seja, dominada por Deus, livre. Uma carnal, a vontade do pecado, outra espiritual, batalhavam mutuamente em mim, discordando uma da outra e dilaceravam-me a alma. Ou seja, Santo Agostinho, nessa altura do campeonato, ele quando ouvia a palavra de Deus, Santo Ambrósio pregando, ele ficava, cara, que lindo! Ele se deleitava. Segundo o homem interior, mas em vão, porque os meus membros, ou seja, o corpo, porque em meus membros outra lei repugnava à lei do meu espírito. Ou seja, o corpo dizia não, e me mantinha cativo na lei do pecado que está em meus membros. Bom, então o que é que aconteceu?
Para fazer de uma longa história, uma história curta, Santo Agostinho, né, estava um dia com o seu amigo Alípio e eles ouviram a narrativa de pessoas que se entregavam a Deus. Eram os monges, que eles renunciavam a tudo e iam viver a vida em oração. Ouviram a vida de Santo Antão. Quando Santo Agostinho ouviu falar que pertinho de Milão estava acontecendo isso, aí ele desabou e disse, né, para si mesmo, né, deixa eu pegar aqui, se eles podem fazer isso, por que não eu? E começou a chorar. Ele ouviu a vida dos santos e ficou fascinado por aquilo. Olha só, agora essa frase. Já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e respirava-as. O seu Santo Agostinho, a essa altura, já não estava mais fazendo sexo. Já não estava mais caindo na sexualidade desregrada. Mas ele, ao mesmo tempo, ainda respirava aquele ar. Ele ainda não tinha força de se converter e pedir o batismo. E olha que quem tá aqui fazendo isso tudo é um homem que ainda não era batizado. Não tinha a graça dos sacramentos. Imagina você que já é batizado, que já tem a graça dos sacramentos, que pode se confessar, que pode comungar. Gente, nós temos muito mais do que Agostinho tinha. Só que aí vem a luta interior. Quando ele pensava em deixar os pecados da castidade, os pecados da castidade se apresentavam para ele e diziam: mas você vai conseguir viver sem a gente? Você vai mandar a gente embora para sempre? Não sou eu que estou inventando não, olha, eu vou ler para você. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidade de vaidades, minhas velhas amigas, e me sacudiam o vestido carnal e murmuravam baixinho: então, despede-nos, daqui por diante nunca mais estaremos contigo. Desde agora nunca mais te será lícito fazer isso e nem fazer aquilo. E Santo Agostinho diz assim: não quero nem contar para vocês o que é que era esse isto e aquilo que eu não ia fazer. E que coisas, ó meu Deus, que pensamentos me sugeriam as vaidades no que eu chamava isto e aquilo. Afasta-os da alma do vosso servo, a vossa misericórdia. Do lado para onde voltava o rosto, e por onde temia passar, abria-se diante de mim a casta dignidade da continência serena, sem alegria desordenava. E aí vem aquela pergunta que eu falei, quando ele ouvia a história de tanta gente que vivia a virgindade, que vivia como monge, que vivia na castidade, então ele diz assim, que na consciência dele, né, Deus, esposo e Senhor, ria-se de mim com ironia animadora, como que a dizer, então, não poderás fazer o que estes e estas fizeram? É porventura por si mesmos que estes o podem fazer? Ou seja, você está achando, você está vendo os santos e as santas, você não vai poder fazer o que eles fizeram? Mas você está achando que foram os santos que fizeram isso por força deles mesmos? Sinceramente, você acha que foi isso? Não foram eles. Não é por virtude do seu Deus e Senhor? Ou seja, foi Deus quem fez isso nos santos. Então, não fica dizendo assim, eu não tenho força. Mas não tem mesmo, nem os santos tiveram força. Foi Deus quem deu a eles a força. Então a castidade dizendo para Santo Agostinho, vai, se joga, se joga em Deus.
E aí vem a conversão, né? A narrativa propriamente da conversão. Ele começou a chorar, um rio de lágrimas, prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos. Este sacrifício era-vos agradável. Então ele começou a chorar. Ele está dizendo que o sacrifício das lágrimas, quando um pecador chora seus pecados, isso é um sacrifício agradável a Deus. Dirigi-vos muitas perguntas, não por estas mesmas palavras, mas por outras do mesmo teor. E vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado? Não vos lembreis de minhas antigas iniquidades. Senti ainda que elas me prendiam, ou seja, os pecados antigos ainda estavam prendendo ele. Soltava gritos lamentosos. Por quanto tempo ainda andarei a clamar? Amanhã, amanhã. Por que não há de ser agora? Por que o termo das minhas torpezas não há de vir nesta hora? Então Santo Agostinho estava lá. Ele procurou um canto do jardim e começou a chorar desse jeito. E, meu Deus, vem em meu socorro. Mas por que eu não decido agora? Por que eu fico dizendo amanhã? Não, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. Para com isso. E aí aconteceu um milagre. Ele ouviu uma voz de criança dizendo: tome e lê, toleledje, toleledje, tome e lê, tome e lê, tome e lê. Ele disse: mas eu não conheço essa cantiga de criança. Será que eu conheço? Não, não conheço, não existe isso. Ele disse: tome e lê. Isso é uma mensagem de Deus. Aí ele olhou para a mesa. E na mesa tinha as cartas de São Paulo. Ele pegou o volume das cartas de São Paulo, abriu por acaso, caiu nessa passagem. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, ou seja, em comilanças e bebedeiras, nem em desonestidades e dissoluções, ou seja, nas falta de castidade e coisas, nem em contendas e rixas, os seus pecados da ira, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Então, esta é a engenharia da conversão. A graça de Deus ilumina a inteligência e convida à vontade. Mas quanto mais você reza e se expõe à palavra de Deus com honestidade, com humildade, e vai pedindo e vai rezando, essa luz vai ficando mais forte e a vontade também vai se fortalecendo. Então vejam, é isso que Deus quer fazer com você. Mas para isto, você precisa entender que tem uma lei, tem uma engenharia. Senão o prédio não fica de pé. Você quer se converter, mas você não quer, primeiro, ceder à luz da verdade. Segundo, deixar que essa verdade fique cada vez mais certa dentro de você e você veja com clareza o quanto você estava nas trevas e agora você vê essa verdade. E isso vai ficando mais forte e então a sua vontade vai ficando mais firme. Você não precisa ficar no debate de Santo Agostinho. Rompa agora com todos os pecados. Não 999, não, os 1000 de uma vez. Não 99%, 100%. Porque o passarinho não voa enquanto ele está preso, por um único fio que seja. Mas, para isto, se decida. E vá se fortalecendo, fortalecendo sua vontade com os sacramentos, com a confissão bem feita, com a comunhão bem feita. Não desista de você. Mesmo que ainda os hábitos antigos tenham força. Mas não se preocupe. Deus vai açoitar você. Deus não vai deixar você em paz.
Ele vai tocar você e você vai arder na paz dele.